Videogame é um treco muito popular e que dá muito dinheiro. Se estima que a indústria dos games vai gerar uma receita de cerca de 174 bilhões de dólares em 2021. E é claro que muita gente quer um pedaço desse bolo. É por isso que a gente tem visto todo tipo de produto sendo feito pro público gamer. Tem PC gamer, mesa gamer, cadeira gamer, aquele console estranho do KFC no qual você pode aquecer seu frango frito ao mesmo tempo que joga, tem energético gamer que promete aumentar sua performance cognitiva, tem chiclete gamer... Chiclete gamer. Chiclete gamer. O que tem no chiclete pra ele ser gamer? Focou. Mas é claro que os smartphones não iam ficar fora dessa. Então eu tenho aqui na minha mão o Asus ROG Phone 5, o novo smartphone da linha de smartphones gamer da Asus. Mas a gente só tem um problema. Smartphone gamer já existe há muito tempo. Eles são comumente chamados de smartphone, porque, olha só, todos esses smartphones, todos eles rodam jogo. Então aqui vai a pergunta, tem alguma coisa especial no ROG Phone 5 para poder justificar o título de smartphone gamer dele? Ou ele é mais um caso de chiclete gamer? Vamos analisar. Capítulo 1. O hardware gamer. O ROG Phone 5 vem em 3 modelos, o básico, o Pro e o Ultimate. E em modelos de 8, 12, 16 e 18 GB de RAM com 128, 256 ou 512 GB de armazenamento. O que eu tenho comigo é a versão Ultimate, que é Ultimate porque tem 18 GB de RAM e 512 de armazenamento. Além do RAM e do SSD, uma outra coisa que diferencia as 3 versões do aparelho é essa telinha programável na parte de trás, que você pode customizar para exibir alguma informação do smartphone ou até o seu próprio logo. Ela tá na Pro e na Ultimate. A versão básica, ao invés disso, tem uma matriz LED RGB. Mas a primeira coisa que diferencia o ROG Phone 5 dos smartphones não gamers dos plebeus é a tela OLED Full HD Plus, com tempo de resposta de 1 milissegundo e uma taxa de atualização de 144 Hz. 144 Hz. Atualmente, os celulares top de linha chegam a 120 Hz de taxa de atualização. O ROG Phone 5 vai um pouco além. Mas para que servem 144 Hz? Para jogos que rodam em 144 Hz, você vai ter uma fluidez maior na imagem. Ela vai se atualizar 144 vezes por segundo para dar ideia de movimento para você, o que é mais que as 60 vezes de uma tela convencional. E nos jogos competitivos isso dá uma vantagem, porque a imagem do que está acontecendo pode se atualizar um pouquinho mais rápido para quem está numa taxa de atualização maior. Aí você efetivamente vê o que está acontecendo no jogo antes dos outros. Além disso, o tempo de resposta do toque na tela é mais rápido que o normal. Ele tem uma taxa de registro de toques de 300 Hz com uma latência de 24,3 milissegundos. Quer dizer que ele é mais rápido também para registrar os toques que você dá na tela. Então ele ganha pontos gamer por isso, mas a tela dele vai fazer alguma diferença na sua performance como jogador? É difícil dizer, porque os celulares não gamers já chegam a uma taxa de atualização da tela de 120 Hz e uma taxa de toque de 240. Essa diferença da taxa de registro do toque, por exemplo, de 240 para 300 Hz, só vai ser notada se for entre jogadores de elite. Você aí na sua casa não vai de pato a começar a dar headshot só por conta disso. Além disso, tem outras coisas que contam mais pro tempo de resposta do seu jogo, tipo o seu ping ou a qualidade da sua conexão. Mas para além da tela, tem mais duas coisas que são muito impressionantes no hardware do ROG Phone 5, a bateria e os alto-falantes. A bateria é de 6.000 mAh, mas o mais incrível não é a capacidade, é o carregamento, porque ele tem um carregamento rápido de 65 watts. E como ele consegue um carregamento rápido desse jeito? Trapaceando. Eu fico muito feliz quando eu vejo um carregamento rápido de 25 watts, mas 65? 65? Como assim? Ele consegue 65 porque ele não tem uma bateria de 6.000 mAh, ele tem duas de 3.000. Então ele não carrega uma bateria 65, ele carrega duas a metade dessa taxa ao mesmo tempo. E além da bateria tem os alto-falantes, e para esses não tem truque. Eles são provavelmente os melhores alto-falantes estéreo que você vai encontrar
encontrar no smartphone. Nos celulares mais convencionais, o som estéreo costuma ser feito por um alto-falante muito bom, que fica na parte de baixo, e um não tão bom assim, que fica na parte de cima e é usado também como alto-falante para chamada. Em alguns smartphones, tipo o meu S10, ele tem uma abertura para esse alto-falante da parte de cima, e em outros, como no Pixel 5, o alto-falante fica atrás da tela. O problema para quem tá jogando um jogo, principalmente na horizontal, é que você não ouve o que vem do lado direito da mesma forma que você ouve o que vem do lado esquerdo, porque são dois alto-falantes diferentes com qualidades de áudio diferentes. No ROG Phone, a qualidade do alto-falante de um lado é a mesma do outro. Você ouve os dois da mesma forma. Tem coisa de nerd, tá escrito nesse placar aqui em cima. A gente vai andando pra ver as primeiras construções, que são duas estátuas de duas pessoas, sabe? Duas skins aqui. E agora tem a nossa primeira parada. Porém, isso deve ser uma das coisas que contribuem para as bordas dele serem bem maiores do que você vê hoje em dia em muitos aparelhos. Mas se você não liga para a borda e odeia jogar de fone, você vai gostar desses alto-falantes. O processador dele é um Qualcomm Snapdragon 888, que é o processador mais rápido que a Qualcomm produz para smartphone Android atualmente. E uma coisa bem interessante é que ele tem dois sensores em um dos lados que você pode usar como botão durante o jogo. Dá pra ser mapeado pra qualquer área da tela. Aí, em vez de tocar naquela área, você clica do lado do smartphone. Adicionalmente, na versão Pro e Ultimate, ele tem sensores na parte de trás, que também podem ser usados como botões e mapeados pra qualquer área da tela. Tô tentando, abaixa, pula. Droga, programei pra baixar e pular. Eu programei pra baixar e pular, tá? Aí ele não tá funcionando, não funciona direito. Esse daqui funciona. Tá, esse funciona, aqui não tem problema. Mas o de baixo, eu já configurei, já tentei. Aí, consegui pular agora. Baixou. Pegando jeito, peraí. É aqui. Meio complicado aqui, tá? Tinha que ter um feedback tátil melhor aqui. E se não é só apertar, você tem que arrastar o dedo. Resumo da ópera, tá? Esses daqui funcionam bem. Esses daqui não vale a pena comprar a versão Pro e Ultimate por eles. Agora, para finalizar a parte do hardware gamer dele, vamos falar das portas. Ele tem entrada para fone de ouvido, muito bom para galera que quer usar um headset gamer, e também portas USB-C para dados e carregamento. E você não ouviu errado, eu falei portas USB-C no plural. Porque quando você tá jogando e precisa carregar seu smartphone, pode ser meio inconveniente ter que passar o fio no meio dos dedos. É por isso que o ROG Phone tem uma segunda porta USB-C para você poder carregar ele quando você estiver jogando na horizontal. Olha isso. Pois é, o que é para eu dizer? Eu sei que você pode estar pensando que isso daqui é meio exagerado, mas é porque você não viu ainda os acessórios. Capítulo 2, acessórios. Bem, sobre os acessórios, eu não sei se vocês estão preparados para isso. Já dizia um homem muito sábio que o bom senso é uma coisa para as pessoas sem coragem e sem imaginação. Que homem sábio foi esse? Eu acabei de inventar. Senhoras e senhores, esse daqui é um cooler ativo, é uma ventoinha, um ventilador para o seu smartphone. Ele se encaixa na parte de trás do ROG Phone 5. E aí, senhoras e senhores, quando você vai jogar, tem um ventilador resfriando o smartphone. Para que você precisa disso, você pode estar se perguntando. É o seguinte, não é todo smartphone que tem o mesmo processador que vai rodar todos os jogos com a mesma performance. Porque cada aparelho, dependendo do design dele, vai ter limitações de energia e também térmicas, porque o processador esquenta. Então, normalmente, quanto mais o smartphone permitir ao processador rodar quente e também quanto mais o smartphone conseguir dispersar esse calor, melhor vai ser a performance. E aí que entra esse cooler, porque o ROG Phone 5 fica quente pra caramba. Se você tentar puxar os jogos pro máximo, a temperatura de superfície dele passa de 50 graus. Nilce. Que? Eu tô rodando um teste de estresse no smartphone. Segura ele. Mas ele vai me morder, ele tá... Não. Ai, tá quente. Exatamente. Ô, louco. Eu ia fritar um ovo quando você me chamou, se eu soubesse, tinha trazido aqui. E com o cooler você pode manter a temperatura mais baixa, segundo a ASUS, abaixo entre 10 e 15 graus. E não só isso, no software dele que a gente vai ver depois, ele permite que você estresse o processador em níveis diferentes. Você pode dar um pouquinho mais de turbo em relação à performance normal dele, um pouco mais, ou você pode tentar puxar até o fim. E para configuração que estressa o processador ao máximo, ele meio que requer que você tenha esse cooler nele. Ele já vem na caixa nas versões Pro e Ultimate do ROG Phone 5 e para a versão básica você tem que comprar
comprar separado. E além de resfriar o smartphone, ele ainda pode ser usado como kickstand. Também tem 2 botões extras que você pode programar. Eu não sei se você tá mantendo a conta, mas na versão Pro e Ultimate já são 6 botões que você pode programar para toque na tela. E ele também tem uma entrada de fone de ouvido. Se a entrada de fone de ouvido do smartphone estiver te atrapalhando, você pode usar essa secundária, porque é inconveniente, né? Fica atrapalhando sua mão quando você tá tentando jogar, aí você usa outra. E agora para um acessório que é um pouco mais convencional, esse daqui é um controle que a ASUS chama de Kunai. É basicamente isso que vocês estão vendo, um controle pro ROG Phone 5. Ele vem com uma capinha especial para você conectar ele via USB-C no aparelho, e cada lado do controle é removível. E ele vem também com uma base de carregamento que, junto com o suporte, transformam ele num controle Bluetooth convencional. Ele funciona via USB com a capinha no smartphone, mas se você quiser, você pode usar ele também como controle Bluetooth até com outros aparelhos. O kit dele, inclusive, é bem extenso, vem um monte de coisa, até caixinha para você guardar ele. O controle é compatível com o cooler e ele também tem botões adicionais na parte de trás. Aí você pode montar esse Megazord aqui, tá? Compra o Switch, tá? Compra o Switch! Capítulo 3, Software Gamer. O ROG Phone 5 tem várias modificações de software para dar funcionalidades de um smartphone gamer para ele. Tudo gira em torno de um aplicativo chamado Armoury Crate, que é central para o aparelho. É nele, por exemplo, que você vai controlar a telinha que tem atrás do ROG Phone 5 e também definir as suas opções de energia para cada jogo que você vai jogar. Se você for jogar um jogo que é mais leve, que não demanda muita potência, você pode configurar ele para maximizar a vida da bateria em vez da performance. Agora, se você estiver jogando um jogo que demanda muita performance, você pode configurar ele para maximizar o desempenho do sistema. Você pode fazer isso não só para o sistema inteiro, mas também para cada jogo individualmente. E é aí que entra o cooler externo dele. Além de resfriar o aparelho para deixar ele mais confortável na sua mão porque ele esquenta, tem um nível máximo de estresse que vai te dar maior performance, para o qual você pode configurar o ROG Phone, que é o modo X nível 3, que ele só vai permitir que você use se você tiver com a ventoinha ligada nele. É o nível de performance mais alto que você vai conseguir tirar dele. Além disso, tem uma coisa muito legal no Armoury Crate, que é uma lista de jogos que suportam alta taxa de atualização e também controle. Você pode ir lá e clicar no jogo e ele te direciona para Google Play para você poder baixar. Isso é uma coisa legal, porque a gente pega esses smartphones que tem essas características a mais para jogo e a gente não sabe que jogo que suporta essas características. Tá, você tem aí um smartphone com 120 Hz de taxa de atualização ou 144 igual esse daqui, que jogo que suporta esse tipo de coisa? O ROG Phone monta uma lista para você, facilita demais a vida, quebra um galho legal. E além disso, ele tem o Game Genie, que é uma overlay que fica por cima do jogo que você está jogando, que te dá um monte de função. Por exemplo, ele pode te dar um gráfico para mostrar a performance do smartphone no jogo que você está jogando, aí você tem informações tipo taxa de quadro e temperatura. Dá para você reconfigurar a área da tela que é afetada pelos air triggers, pelos botões dele, mesmo durante a partida. Mais de tudo que ele tem, a coisa mais útil, a melhor que eu vi até agora, você não vai achar isso, mas depois que eu explicar você vai achar também, que ele te dá uma função para sobrepassar o carregamento da bateria. Deixa eu explicar. Se você estiver jogando um jogo com ele ligado na tomada e você ativar essa função de sobrepassar a bateria, ele vai parar de carregar a bateria e pegar a eletricidade que vem direto da tomada e mandar para os componentes do smartphone. Isso é uma coisa sensacional porque preserva a sua bateria. Ela vai durar mais por conta disso. O problema de você jogar muito jogo no smartphone é que você utiliza a bateria várias vezes, muito mais que uma pessoa que só usa para atividades regulares do dia a dia. E quanto mais você usa a bateria, mais você diminui a vida útil dela também. Porque tem uma quantidade máxima de ciclos de carregamento e descarregamento que a sua bateria suporta antes dela parar de funcionar direito. Se você joga muito e está constantemente carregando e descarregando sua bateria, ela vai parar de funcionar muito cedo eventualmente. Com essa função você evita isso porque é só ligar ele na tomada e sua bateria fica lá preservada. Ela não está sendo usada e a vida útil dela não vai acabar prematuramente. Isso é uma função sensacional. Capítulo 4, o negativo. Mas então, a gente falou de várias coisas boas do ROG Phone, várias características muito interessantes, mas a pergunta: tem alguma coisa ruim? A primeira coisa, que é pequena, é até algo de gosto pessoal, mas precisa ser falado, que são os temas gamer
que a Asus fez para ele. Muito da linguagem de design que a Asus fez tanto para o hardware quanto para o software dele é uma coisa meio assim, PC gamer de 10 anos atrás, que tinha um monte de linha reta, aqueles contrastes de vermelho e preto e coisa do tipo. Ele tem muito disso de forma muito carregada nos temas que estão disponíveis para ele. Tem até uns lá que eles cismam de colocar umas bordas em volta do ícone do smartphone que dificulta você ver qual ícone que é aquele e você tem que identificar o programa pelo nome que está escrito embaixo. Felizmente, eles permitem que você baixe o tema do Zenfone, que também é da Asus, que é bem mais clean e até parece com o Android original do Pixel 5. Foi isso que eu fiz enquanto eu estava usando ele para esse review, era o tema que eu tinha instalado. Mas se você for que nem eu e não gostar dos temas que foram feitos para ele, tem outras coisas que você vai querer desabilitar também. Tipo a vinheta que roda toda vez que você abre o Armoury Crate. Eu não sei por que a Asus achou uma boa ideia colocar uma vinheta toda vez que você abre um aplicativo. Felizmente dá para você desabilitar isso nas configurações e com certeza você vai querer fazer, porque da quinta vez que você abre e ouve aquele barulhinho, você pensa assim, eu não quero ouvir sempre. E tem uma coisa que eu queria muito desabilitar totalmente, mas não dá, que é o flash quando você usa o leitor de digital. Tem um flash padrão que vai incomodar todo mundo que é fotofóbico, principalmente quando você for destravar o smartphone num ambiente com baixa luminosidade, e pode ser até um problema para quem é epilético, por isso que eu tô colocando aqui a animação de destravamento em câmera lenta. E mesmo quando você desabilita essa animação de flash, quando você clica para não ter nenhum, ele ainda assim te dá um flash. Por quê? Eu não sei. Existem pessoas nesse mundo, tá, que são fotofóbicas e essa coisa incomoda. Pode não te incomodar, mas tem gente que vai ser incomodada. E não tem como desabilitar totalmente. É pequeno, mas eu tenho que colocar essa reclamação, beleza? Agora vamos para grande. Tudo bem, a gente viu que ele tem um monte de função, mas por conta dele ser um smartphone tão especializado em game, tem alguma coisa que ele sacrificou? De fato, tem uma coisa sim, que é a câmera. A experiência de câmera dele é competente, é boa, mas não tá no mesmo nível de smartphones top de linha. Por exemplo, ele não tem uma câmera telefoto, ao invés disso ele tem uma câmera macro de 5 megapixels, que se eu não me engano é o mesmo sensor que a gente viu no Galaxy M31 do ano passado. No Galaxy M31 essa câmera me empolgou pra caramba porque era algo diferente, bem legal, num celular de entrada, só que o ROG Phone 5 não é um celular de entrada, é um smartphone bem mais caro e eu acho que ninguém tá errado em esperar um pouco mais dele. A câmera principal dele, a wide, já tem um sensor bem mais competente, um sensor top de linha de fato, que é um de 64 megapixels da Sony. Eu achei que as fotos tiradas com essa câmera tinham muito contraste, mais do que eu gostaria, mas isso é uma questão mais de gosto pessoal, não é algo necessariamente negativo em relação à câmera. E ele também tem uma câmera ultra wide de 13 megapixels e uma de selfie de 24. Mas as grandes limitações da experiência com a câmera dele tá no software padrão que vem no aparelho. Por exemplo, a câmera de selfie não filma em 4K. A resolução dela máxima para vídeo atualmente é Full HD, embora o sensor da câmera de selfie tenha todos os megapixels necessários para fazer um vídeo em 4K e o processador do smartphone seja mais que capaz de fazer vídeo em 4K. Até onde eu sei, era simplesmente uma função que precisava ser programada no software da câmera do smartphone e não tem. Outra coisa que é muito importante para quem filma vídeo, eu tô falando das funções de vídeo porque é uma coisa que me preocupa bastante, porque eu, vivo disso. Se você estiver filmando em 4K, nesse caso só com as câmeras traseiras, porque a de selfie não tem, ele não te permite trocar de câmera durante a gravação. Sabe, você tá gravando, você quer trocar da câmera principal para wide, ele não te permite fazer isso em 4K. Isso diminui as funcionalidades dele para quem precisa fazer vídeo, mas me estranha muito porque o meu Galaxy S10 de 2 anos atrás faz isso. Você pode trocar entre as 3 câmeras dele, porque ele tem uma telefoto também junto com a principal e a ultra wide enquanto você tá gravando em 4K, mas ele te permite até trocar para selfie quando você tá gravando, sem interromper a gravação, coisa que um celular muito potente não tá fazendo. Ele tem toda a capacidade de fazer isso, é só programar no software da câmera. Eu sei que você pode estar falando aí, não tô nem aí, não vou nem filmar em 4K, mas eu sou youtuber, tá, gente? Eu uso meu smartphone para muita coisa, de vez em quando eu e a Nilce, a gente tem que filmar alguma coisa, a gente faz com o smartphone. Direto, vocês não devem nem perceber, a gente mistura coisa que a gente filma com a câmera grande com coisa que a gente filma com o smartphone o tempo inteiro. E um smartphone ter o hardware para fazer tudo isso e não fazer porque não escreveram linha de códigos no aplicativo de câmera dele, isso para mim é frustrante, tá? O hardware tá aqui,
Só precisa melhorar o software. E isso me frustra demais, porque ele tem umas funções muito interessantes, tipo, ele filma em 120 quadros em 4K. É uma coisa que só essa câmera aqui, que é a mais nova que eu tenho, faz. Isso te permite fazer um slow motion de 4 vezes. É mó legal, mó interessante. Mas essa função tá lá isolada no meio do aplicativo que falta o resto. Mas pelo menos essas são limitações só de software, não são de hardware. Quer dizer que quando a Asus decidir programar isso tudo e colocar no aplicativo dele, você vai ter. É só questão de alguém escrever linhas de código, tá? Porque o hardware, ele tem. Com toda certeza, ele tem. Capítulo 5, conclusão. Mas agora a gente volta para a pergunta que a gente fez no começo do vídeo. O ROG Phone 5 é um smartphone que pode ser chamado de gamer? Na minha opinião, eu acho que sim. Tem um monte de função nele aqui que é própria para quem joga em smartphone, que são coisas que eu não vi em nenhum smartphone ainda, pelo menos não todas juntas desse jeito. O que qualifica ele como um smartphone gamer. Não é só marketing, eles colocaram o esforço também. Claro que por conta dele ser focado em game, tem algumas coisas nas quais ele não vai colocar muita atenção, que são coisas que recebem atenção em outros smartphones, tipo a câmera, mas essa é uma escolha que os desenvolvedores dele têm que fazer. Por quê? Principalmente na parte de software não é gratuito para fazer, custa muito dinheiro. Então, pelo menos até o momento, em vez de colocar esse dinheiro no software da câmera, eles colocaram em outras coisas no smartphone, principalmente no Armoury Crate, que é o aplicativo pelo qual você controla todas as funções de gestão de game dele. Eu achei ele uma proposta muito legal para smartphone, é uma coisa muito legal para quem joga muito smartphone, principalmente para galera que tá investida em jogos competitivos. Tipo, se você joga muito COD Mobile, Free Fire, PUBG, ele vai te dar um monte de função legal, não só para te ajudar no jogo, mas também para te ajudar a gerir os jogos que você tem instalados no aparelho. Agora, se você estiver pensando em comprar ele, eu acho que a versão básica dele vai ter um melhor custo-benefício. Porque o que tem diferente de fato na versão Ultimate e na versão Pro são a telinha que tem aqui na parte de trás, essa daqui para qual você definitivamente não vai estar olhando quando estiver jogando, e também esses sensores na parte de baixo que você pode usar como botão, e eu não consegui fazer eles funcionarem direito. Os sensores os quais eu gostei muito são esses daqui da parte de cima, que funcionam muito bem, e esses aqui estão na versão básica também. E outra coisa é que com a versão Ultimate você tem 18 GB de RAM, só que com a versão básica você pode chegar até 16, que pra mim já é mais que o suficiente. A única coisa que a versão básica não tem, você tem que comprar separado, e eu acho essencial, é a ventoinha dele. Porque só com a ventoinha você vai tirar todo o potencial que o ROG Phone 5 tem. Com ela você pode jogar no modo X nível 3, e foi nesse modo que eu consegui rodar Genshin Impact com tudo no máximo a 60 quadros por segundo, sem titubear nenhuma vez. Pelo menos não em nenhum dos testes que eu fiz, que é uma coisa que eu não vi nenhum smartphone Android fazer até o momento. Então isso daqui é essencial, mesmo que você pegue a versão básica do ROG Phone 5, eu recomendo ele. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de largar um joinha aí embaixo, que deu um trabalho violento, eu tô há dias fazendo esse vídeo. Olha aí, olha a troca de roupa durante ele. Larga aí o joinha porque deu trabalho, se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda, deixa aí uma mensagem nos comentários para deixar meu dia mais feliz, porque agora são 6 da manhã, eu virei a noite terminando. E passar bem, até a próxima, tchau.